A paz, irmãos, paz e graça, tudo bem com vocês? Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar que Jesus não era socialista, a Bíblia não é socialista, o socialismo ele veio do quinto dos infernos para matar muita gente, para fazer muita gente perder dinheiro, para fazer muita gente passar fome, passar sede, porque é isso que o socialismo traz. Os frutos do socialismo é morte e destruição. Então, eu vou estar definindo aqui o que é o socialismo e vou estar mostrando os textos bíblicos que as pessoas se utilizam para falar que Jesus era comunista, que Jesus era socialista, que Jesus era contra você ter dinheiro. Então, eu vou pegar todos esses textos, ou pelo menos alguns, né, do Novo Testamento ali, para mostrar que não tem nada disso. Esse vídeo em si eu vou mostrar, na verdade, os textos que estão nas cartas. Eu faço um outro vídeo depois mostrando os textos lá onde mostra que a condição financeira de Jesus, mostro que ele trabalhava, que ele não dependia de governo, vou mostrar que ele mandou o rico jovem doar os bens, tinha um motivo, não é que essa ordem ela não é para todas as pessoas num modo geral hoje, nem para todas as pessoas naquela época. Então, tem várias coisas para mostrar. Então, primeiro definindo o que é socialismo. Socialismo é a abolição da propriedade privada. Então, você não poder ser dono de coisas. Você não pode ter um cavalo, você não pode ter uma vaca, você não pode ter uma empresa, você não pode ter um carro, você não pode ter nada. Tudo pertence ao governo, tudo é público. Então, só de ouvir essa palavra público, você já devia entender que não é seu, é do Estado, não é de todos. Ah, que isso aqui é uma calçada pública, isso aqui é um órgão público. Não, isso é um órgão do governo. Não, você não é o governo. Você não, a não ser que você seja parente de alguém lá. Fora isso, aquela propriedade ele não é sua, não é de todos. Não existe isso de, todos nós somos dono de tal coisa. Não, isso não existe. Ou é seu ou é de outra pessoa. Não existe coletividade para ser dono de alguma coisa. Sempre que alguém é dono, várias pessoas são dono de uma mesma coisa, aquelas pessoas não vão cuidar da mesma forma como se aquilo fosse dela. Então aquilo ali já está fadado ao fracasso. E o socialismo prega que o Estado tem que ser dono dos meios de produção. Então, é importante a gente falar isso porque as pessoas se utilizam da Bíblia para falar que Jesus era socialista. Isso é mentira. E essas pessoas não servem a Deus. Pessoas que falam isso não acreditam em Deus. E o lugar delas é a condenação, porque ele se utiliza do texto da Bíblia para falar que Jesus era uma coisa que ele com certeza não é. Então a pessoa está distorcendo de uma tal forma que a condenação dela é justa. O socialismo ele causou muita destruição na Ucrânia através do Holodomor. O Holodomor foi uma prática que o governo da Rússia fez na Ucrânia, confiscando todas as terras dos fazendeiros e todas aquelas terras passaram a ser terras públicas, mas na prática terras do Estado. E aí as pessoas teriam que trabalhar e o lucro que aquilo lhe desse seria dividido igualmente para todas as pessoas no Estado, no governo. Toda a população seria dividido assim, de forma igualitária. Só que quando ninguém é dono, ninguém cuida. E aí ninguém planta, ninguém faz nada, ninguém tem incentivos para trabalhar mais. E não tendo incentivos para trabalhar mais, milhões de pessoas morreram através do Holodomor. Na China, o Mao Tse-tung fez coisas semelhantes, causou milhões de mortes. No Camboja, milhões de mortes. E atualmente na Venezuela, no Congo, em Cuba, em vários lugares é pobreza. Pobreza por quê? Porque as pessoas não podem ser dono das coisas delas. E como elas não podem ser donas, elas param de trabalhar. E parando de trabalhar, aquela economia quebra. Então, você roubar uma coisa de uma pessoa, seja a mão armada ou através do Estado, isso é errado. Deus disse para não roubar. O socialismo é ateu, então eles não acreditam em Deus, eles são uma religião, eles acreditam em várias ideias, só que eles são ateus, eles não acreditam em Deus. Então eles é uma religião que acredita no Estado. Eles acreditam que o Estado tem que ser responsável por cuidar do menino na creche quando nasce, o Estado é responsável por sustentar a mãe que
tá grávida e depois teve o menino. Eles acreditam que o Estado é responsável por educar o menino até os 20 anos de idade, 25 fazendo faculdade. Depois eles acreditam que o Estado tem que dar saúde de graça, o Estado tem que te dar um emprego, porque quem é o responsável por fazer empregos é o Estado, não é as empresas, não é a própria pessoa que pode começar um negócio, não é a pessoa que tem que buscar emprego, não, ela é uma coitada que sempre precisa do Estado. Se a pessoa ficar desempregada, é o Estado que tem que dar dinheiro a ela, e quando ela fica velha, é o Estado que tem que sustentar. Nada disso você vai encontrar na Bíblia. Você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra escola, você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra aposentadoria, você nunca vai encontrar na Bíblia a palavra saúde pública, mas existem cristãos que defendem essas coisas, e eles defendem essas coisas por ignorância. Além disso, o socialismo ele costuma demonizar a riqueza. Então, como a gente está tratando sempre aqui dos temas bíblicos, eu vou estar mostrando esse aspecto que é importante, porque tem pessoas que acham que ter dinheiro ou acumular dinheiro, isso é pecaminoso. E eu estou mostrando aqui com os textos bíblicos que não é na verdade assim. Então, o primeiro texto que eu vou mostrar se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esse texto, então, de 1 Timóteo, o apóstolo Paulo está exortando os ricos a não confiar na riqueza que eles têm, a serem generosos em dar, prontos a repartir, que eles não confiem na instabilidade da riqueza, mas que eles confiem em Deus. Então, em momento nenhum, o apóstolo Paulo manda eles se dê tudo, igual Jesus falou para o jovem rico, né? Doe tudo que você tem aos pobres e me siga. O apóstolo Paulo não está repetindo aquele mandamento, porque aquele mandamento de Jesus foi um mandamento específico para aquele jovem rico. Jesus não falou essas mesmas palavras para Mateus, que era um publicano, ele era um coletor de impostos, então Mateus tinha uma condição financeira boa. Tem várias outras pessoas ali, Zaqueu, ele disse que ele ia doar porque ele havia roubado muita gente. Então, mas existem vários outros casos, José de Arimateia, existem vários casos de pessoas que tinham condições financeiras boas e eles não doaram tudo mesmo aceitando Jesus, mostrando que aquele mandamento que Jesus passou para o jovem rico foi um mandamento específico, e a gente vai fazer depois a leitura desse texto num outro vídeo. Agora, então esse foi o primeiro texto. Agora, o próximo texto que eu quero mostrar se encontra em 3 João, no capítulo 1, versículo 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então o apóstolo João está falando que eu faço votos pela tua saúde e pela tua prosperidade. Então a prosperidade ali é prosperidade financeira. Da mesma forma como é próspera a tua alma, ou seja, da mesma forma que espiritualmente, da mesma forma que na palavra de Deus aquele homem já era um homem próspero, e da mesma forma que a saúde dele era próspera, ele também queria que financeiramente ele se tornasse próspero. Então, de novo, mostrando que o cristianismo chega não para empobrecer as pessoas, o cristianismo chega para enriquecer as pessoas na saúde, espiritualmente, que é o mais importante de tudo, e também financeiramente. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Então o apóstolo Paulo está falando: se você não quer trabalhar, que você também não coma. Então, se você não quer trabalhar, que você não coma, porque no contexto tinham pessoas dentro da igreja preguiçosas que ficavam se intrometendo na vida alheia e querendo comer o pão do irmão. Então, embora a Bíblia ensine você a ser generoso, a Bíblia ensina você a ser generoso com as pessoas corretas. Não é para ajudar a prostituta, não é para ajudar o ladrão, não é para ajudar o vagabundo.
é para você ajudar as pessoas corretas. A Bíblia sempre falou de ajudar o órfão e a viúva, ajudar o estrangeiro, ajudar pessoas que merecem ser ajudadas. Nunca sair distribuindo ajuda a pessoas que se comportam de forma desonesta. Inclusive o apóstolo Paulo, em Timóteo, ele fala que para você ajudar a igreja, ajudar a viúva, ele deveria ver se aquela mulher viveu uma vida de boas obras, criou filhos, viveu em toda piedade, lavou os pés aos santos, que é uma expressão para dizer que ela ajudou as pessoas ao redor dela, ela foi uma pessoa honesta toda a vida dela, e então ela deveria ser ajudada pela igreja. Então, se ela não cumprir esses requisitos, não era para a igreja ajudar. Então, você gostando ou não, isso é o que a palavra de Deus disse. Agora, tem uma coisa aqui interessante que eu queria ler, que é o estado de bem-estar social, como na Noruega. Então, o estado da Noruega, ele é um estado eficientista. Ele cobra altos impostos e ele devolve isso para a população de forma eficiente, sem roubo. Ou no Brasil, que é um estado corrupto, que ele recolhe muitos impostos, mas ele não devolve para a população. Ambos são pecaminosos, porque em ambos os lugares tiram a sua autonomia, tiram o seu poder, tiram a possibilidade de enriquecer e tiram também a sua liberdade. Porque tem pessoas que dizem que, mas se no Brasil cobra tanto imposto como na Noruega, por que eles não devolvem a mesma coisa para nós? Porque lá eles são eficientes no que eles fazem e aqui não. Mas em ambos os casos é pecado porque é uma construção pecaminosa, porque em ambos os casos você está querendo que o Estado resolva os seus problemas, quando na verdade quem tem que resolver os seus problemas é você ou a sua família. Então, se você é mulher, quem vai resolver os seus problemas é o seu marido. Se você é filho, quem vai resolver os seus problemas são seus pais. Se você é velho, quem vai resolver seus problemas são os seus filhos. Agora, querer que o governo resolva os seus problemas, você vai estar entregando a sua alma, a sua liberdade, a sua autonomia, tudo para o governo. Você se torna refém de alguém que é muito forte e que, na maioria das vezes, é muito difícil de parar. Então, hoje a gente vive num socialismo progressivo, esse negócio de tirar dinheiro de quem trabalha para dar para pessoas que não trabalham, isso é um socialismo progressivo, é uma vontade de nivelar as pessoas, é uma vontade de consertar o mundo do jeito que ele é. Então, o mundo não está certo e a pessoa quer fazer o mundo da cabeça dela, ela não se adapta ao mundo. Tudo isso é errado, tudo isso é ir contra a vontade de Deus, tudo isso é transgredir a lei de Deus. Então, muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo. Deus abençoe.